Os maiores erros que eu cometia antes de aprender a projetar com Feng Shui. Cama de costas pra janela. Eu achava isso tão lindo que eu queria ter na minha casa, no meu quarto. Só que quando eu comecei a estudar o Feng Shui, entender mais sobre o comportamento humano e como a casa influencia a vida das pessoas, eu percebi que fazer isso nos projetos ia prejudicar e muito os meus clientes. Por quê? Porque quando a pessoa tá de costas pra uma janela, ela se sente vulnerável. Sim, vulnerável. Porque a pessoa sabe que ela pode ser vista através da janela. Então é um ponto em que ela sabe que ela não tem 100% controle do que está acontecendo. Isso de uma forma bem consciente acaba influenciando a autoconfiança dela. E digo mais, humanos que somos, nós projetamos aquilo que nós sentimos nas ações que nós fazemos. E o quarto e a cama, elas influenciam muito o nosso íntimo. E se por acaso nessa cama dorme um casal, é muito possível que um projete esse sentimento de insegurança no outro, e isso dá bom. Segundo caso, fazer projetos de mesas de escritório, mesas de estudos, de bancada de trabalho em geral, de costas para a porta. Você já trabalhou de costas para a porta? Porque quando eu era estagiária, eu trabalhei de costas para a porta e era horrível. Eu ficava o tempo todo olhando assim meio para trás, assim de canto de olho, para ver se tinha alguém passando na porta vendo o que eu tava fazendo no meu computador. Eu trabalhava direitinho, tá? Só pra constar. Mas é isso que a pessoa sente quando ela fica de costas para a porta. Ela sabe que ela não tá vendo quem tá entrando pela porta. E isso mexe muito com a autoestima da pessoa. A pessoa se sente insegura, ela se sente fora de controle, fora de comando da situação. Uma coisa é você ficar isso durante um período determinado do seu tempo, sei lá, um período de meio período de estágio, vai atrapalhar? Vai. Só que isso não ia atrapalhar tanto, porque se a pessoa fica, imagina um dia inteiro de trabalho, das 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Tá bom, arquiteto trabalha muito mais que isso, a gente sabe. Se ela fica tanto tempo assim, exposta a esse estímulo que vai trazer pra ela um sentimento de insegurança, no longo prazo, isso começa a atrapalhar. Terceiro erro que eu mais cometia: não prestar atenção à hierarquia de comando de uma construção. Porque sim, as construções têm uma hierarquia. Para você entender isso, pensa num castelo, ou pensa nas épocas mais medievais. Os reis, os imperadores, as pessoas mais importantes daquele espaço sempre ficavam nos aposentos mais do fundo, lá pro fundão mesmo. E o que acontece? Hoje em dia a gente não leva mais isso em consideração. Só que aqueles ambientes lá do fundo, nós temos isso muito no nosso inconsciente, de que as pessoas que estão lá no fundo são as pessoas mais importantes. Então, quando a gente tá fazendo um projeto corporativo, a gente não presta atenção nisso e a gente não colocar os líderes lá no fundo, isso pode dar problema de hierarquia e autoridade dos líderes. Isso também acontece nas casas. Por exemplo, se você tem uma família e você coloca os filhos na posição de mais hierarquia e coloca os pais no que a gente chama de fora da posição de comando, isso pode dar um problema, e se essas crianças forem adolescentes, dá muito BO, gente. Bom, esses erros eu não cometo mais nos meus projetos. E você também não vai cometer se você começar a seguir o nosso canal.